Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e aqui a gente vai falar sobre situações e reflexões que podem te ajudar a ser um investidor melhor. Hoje eu quero falar sobre uma questão importante que eu vejo muita gente comentando aí: a escolha entre investir em imóveis ou fundos imobiliários. Mas não só nesses dois itens, porque a gente também pode espalhar isso para diversas outras opções de investimento. O grande ponto aí, que a gente tem que sempre levar em consideração, é que diversificar é sempre uma boa escolha. Esse é o principal ponto. Agora, quando a gente vai fazer uma escolha entre um imóvel ou um fundo imobiliário, a situação muda um pouquinho, porque depende muito do seu objetivo, depende muito de qual fundo imobiliário, depende muito de qual imóvel especificamente, né? Então é muito diferente você comprar um imóvel na planta, é diferente você comprar um imóvel que já está pronto, é diferente se o imóvel está numa região que realmente está se valorizando, porque está tendo algum projeto de infraestrutura da prefeitura para aquela região. Então tudo depende disso, e principalmente da sua necessidade, né, de liquidez. Se você não tem tanta necessidade de liquidez, o imóvel pode ser muito interessante. Agora, se você precisa de liquidez e não dá para ser uma coisa que pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos para vender, aí com certeza você efetivamente precisa focar mais num fundo imobiliário, porque aí é a questão lá dos 2 dias para poder vender. Claro que tem fundos imobiliários que a liquidez é menor, né? Então que talvez você não consiga, dependendo do volume que você estiver comprando. Outra coisa para entrar aí nessa conta é se você já tem o valor total do imóvel, você pretende fazer o financiamento, o que você pretende fazer. Tudo isso você deve levar em consideração. E quando a gente fala de outros tipos de investimento também, isso é significativo, porque a gente tem que sempre levar em consideração o nosso momento, a sua situação, o seu objetivo, né? Então aquilo que está para você específico. Muita gente pega e fala assim, o que é melhor, fazer isso ou aquilo? Depende. Depende muito do seu perfil, do seu momento, dos seus objetivos. Se você pode investir em ações, significa que você tem que pensar no longo prazo. Mas às vezes você não pode. Você pode quanto? Você pode só um pedaço, né? Então eu posso arriscar um pouco aqui, mas eu preciso ter um pedaço aqui que é mais seguro. Você já está com a sua reserva de emergência pronta, você não está... Como é que está a perspectiva de mercado naquele momento para um ou para outro? Então são situações que você vai ter que se adaptar e se adequar para poder efetivamente chegar aí naquilo que é mais interessante para você. Além disso, quando a gente vai para os fundos imobiliários, o tipo de fundo imobiliário também é interessante e ele vai também de acordo com o momento que tiver aí o mercado, né? Se é um fundo de tijolo, se é um fundo de logística, se é um fundo de papel, cada um tem um objetivo, cada um tem um momento que é mais interessante de acordo com as perspectivas aí da Selic, de acordo com as perspectivas aí do mercado como um todo. Então são várias situações, como vocês podem ver, e vai ser diferente para cada um. Agora, uma coisa que é importante também é, na escolha do fundo imobiliário, verificar os ativos que estão ali dentro. Como é uma coisa muito complexa, né, que você tem que analisar cada ativo, cada movimento, qual é o percentual daquilo ali, principalmente de regiões que às vezes você não conhece, né, porque a gente está falando, por exemplo, um fundo imobiliário que tem imóvel em Brasília, tem imóvel no Rio, tem imóvel em São Paulo, e você está aqui em Belo Horizonte. Como é que você vai saber especificamente? Fica complicado, às vezes, você saber se aquele imóvel é bom, é ruim, se tem perspectivas ali daquela região. Então, às vezes, fica um pouco mais complicado para isso. Por isso, às vezes, pode ser interessante até um fundo imobiliário de fundos, né? Então um FOF, né, que é o fundo de fundos. Inclusive eu particularmente até prefiro para mim, porque no meu objetivo que é ali, eu prefiro pagar para alguém fazer uma rentabilidade ali para mim, administrar, escolher a hora de entrar ou sair num fundo, do que efetivamente eu ficar detalhando ali, gastando muito tempo para o volume que eu pretendo investir em fundos imobiliários. Prefiro gastar meu tempo, no caso, investindo em imóveis. Então, é uma situação diferente, é a minha realidade. Claro que a gente sabe analisar um fundo imobiliário, a gente sabe olhar com detalhe, mas ele não é tão simples de se olhar, porque não é só olhar os indicadores, quanto uma ação. Apesar que as ações também têm suas complexidades. Mas as ações, de forma geral, você olha ali os múltiplos delas, você já sabe bastante, e obviamente,
você tem as notícias dos setores acontecendo de uma forma mais natural. As notícias de um fundo imobiliário específico são mais raros, né? Então, até porque elas impactam um número muito menor de pessoas. Então, esse tipo de análise é fundamental, você precisa pensar muito nisso, o quanto que vale a pena você efetivamente gastar de esforço para isso, quanto que faz sentido aí para você, mas se você vai comprar um fundo imobiliário ou se você vai investir no imóvel, que é a grande questão aí do início aqui dessa nossa reflexão de hoje, você deve levar em consideração o seu momento. Então, se você trouxer aqui o seu momento, sua ideia, o que está acontecendo, as opções que você está tendo, aí fica mais fácil da gente debater e chegar numa conclusão de que faça ou não sentido. Vai ter gente que vai fazer muito sentido o fundo imobiliário, vai ter gente que vai fazer muito sentido o imóvel, e às vezes a gente está falando do mesmo fundo imobiliário, do mesmo imóvel, tá, pessoal? E até no mesmo dia. Então, para cada pessoa, é uma situação, é algo que vai efetivamente aí impactar individualmente mesmo, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, esse pensamento, essa reflexão. Então, fiquem ligados, né, porque a gente volta aí depois com alguma reflexão a mais na próxima quinta-feira, né? Toda terça e quinta a gente está aqui. Deixa seu like aí pra gente, compartilha com seus amigos aí que estão pensando em fundos imobiliários ou imóveis, o que é que faz. E vamos em frente. Se tiver alguma dúvida, só mandar pra gente. Até a próxima.